Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, gente, eu estou gravando esse vídeo para falar algo da parte de Deus, tá? Primeiramente, eu quero dizer que eu não sou profeta, eu não quero que me chamem de profeta, e eu também não sou pastora, eu também não quero ser tratada como pastora. Simplesmente irmã Rosângela, tá? Eu sou uma pessoa que eu estou numa condição, num estado, num processo de libertação. Então, o Senhor está fazendo um processo de libertação comigo. E dentro desse processo, o Senhor tem me relatado algumas coisas que estão ocultas. E tem pedido, mandado, ordenado que eu fale essas coisas para que a igreja saiba o que está acontecendo na esfera espiritual, tá? Quero dizer também que não é fácil para mim. Enfrento algumas batalhas espirituais toda vez que eu revelo alguma coisa da parte de Deus que está oculto, que a igreja não sabe, e que eu venho e coloco aqui a público. Eu passo por batalhas espirituais, se levantam. Eu já estou em batalha espiritual por causa desse processo de libertação que eu estou passando, mas eu quero dizer que quando eu divulgo aquilo que me foi relatado da parte do Senhor, que a igreja precisa saber, esses ataques espirituais, eles aumentam sobre a minha vida. Então, algumas vezes eu passo alguns dias sofrendo por causa desses ataques, desses levantes espirituais da maldade que não querem que as pessoas saibam a verdade. Bom, primeiramente, eu vou estar lendo uma passagem da Bíblia para poder falar aquilo que é necessário. Eu vou ler a Bíblia em português, tá? Eu vou ler também a Bíblia em espanhol, a Reina Valera. Deixa eu só achar aqui o verso que eu preciso, que está em Apocalipse, tá? Deixa eu procurar aqui. Apocalipse 3, a partir do verso 8. Deixa eu achar aqui na Reina Valera. Eu tô com a Bíblia impressa, tá, gente? Eu tenho um celular ali que eu vou começar a usar ele para poder ler a Bíblia nele. Fica mais fácil de achar os versos. Apocalipse 3, primeiramente o verso 8 e o verso 10, tá, gente? É isso que eu vou... Verso 8, o 10 e o 11, tá? Apocalipse 3. Eu vou ler primeiro na Bíblia Almeida, Bíblia de Estudo da Mulher, tá, gente? Por que eu estou falando a Almeida Revista e Atualizada? Por que eu estou falando a edição da Bíblia? Porque no texto que eu vou ler, tem uma palavrinha, que é a palavra principal desse vídeo, que ela muda dependendo da tradução da Bíblia. Por isso que eu estou falando da tradução da Bíblia que eu estou lendo, tá? Essa é a Almeida Revista e Atualizada de Estudo da Mulher. Diz assim: conheço as tuas obras, Apocalipse 3, verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Essa é a parte principal daquilo que eu quero falar. E não negaste o meu nome. Vamos para o verso 10, diz assim: porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu vou dar uma pausa aqui porque tocaram a campainha. Vou ver o que aconteceu. Então, gente, voltei, desculpa. Tocaram a campainha e eu precisava atender. Então, voltando ao verso 10, diz assim: porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei. Então, existe aqui, para ser guardado por Deus, existe aqui uma condição. Para ser guardado, eu preciso guardar a palavra do nosso Deus. Então, aquele que não guarda a palavra do nosso Deus vai ficar sujeito a isso aqui que vai vir. O que vai vir? Vamos lá, continuando. Eu também te guardarei da hora da provação. Uma provação que há de vir
sobre o mundo inteiro. Então, vai vir uma aprovação sobre o mundo inteiro e a igreja está incluída, porque aqui diz mundo inteiro. A igreja não está excluída dessa aprovação. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora eu vou ler na Reina Valera, porque tem algumas bíblias que diz, porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a terra. E essa aqui em português diz provação, mas tem algumas que diz tentação. Deixa eu ver o que diz a Reina Valera. Verso 8, deixa eu procurar. A Reina Valera é essa aqui, tá, gente? A Reina Valera só tem uma tradução, não tem outra, não tem várias Reina Valera. Em espanhol, a única Bíblia que eu conheço é a Reina Valera. Eu acho a tradução da Reina Valera um pouco melhor que as Bíblias em português. Deixa eu ver aqui, verso 8. Desculpa, gente. Eu conheço as tuas obras. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque ainda que você tenha pouca força, tens guardado a minha palavra e não tens negado o meu nome. Agora para o verso 10. Porquanto tens guardado a palavra da minha paciência, viu? Aqui já diz paciência. Na outra Bíblia que eu li, dizia perseverança. Eu também te guardarei da hora da prova, que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar. Aqui é provar, para provar os que habitam na terra. Então, o que é essa aprovação, essa hora da aprovação? Gente, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, que ele ia ser morto, que ele estava próximo dos fariseus, dos romanos irem até lá, até o monte para pegar Jesus, para levar Jesus para a crucificação, o Senhor Jesus falou assim, quando eles chegaram, o Senhor Jesus falou assim, esta é a hora de vocês. Era a hora das trevas, aquela hora. Então, tanto que os discípulos, naquele momento, quando Jesus saiu 3 vezes para orar e pediu para que os discípulos, Pedro e João, o outro eu não me lembro se era Tiago, eram os 3 discípulos que eram mais próximos de Jesus, quando Jesus disse para eles ficar ali e ele ia orar, e eles dormiram. Por 3 vezes Jesus voltou e eles estavam dormindo, porque havia uma esfera espiritual muito forte das forças da maldade naquele momento, para que eles não orassem. Da mesma forma, gente, vai ser quando Jesus está por voltar, quando Jesus está para voltar para arrebatar a sua igreja. E essa hora já chegou. Essa hora da aprovação aqui que fala na Bíblia já chegou, nós já estamos, não vai acontecer, já está acontecendo. Essa hora, o Senhor falou comigo, o Senhor Jesus falou comigo, que são os satanistas. Que os satanistas são a hora da aprovação. São eles que estão tentando a humanidade a pecar. São eles que estão lutando contra a igreja de Cristo. A guerra, a última guerra, ela já começou. A guerra espiritual pela salvação do homem já começou. Os satanistas estão atacando a igreja de Cristo. E como eles estão fazendo isso? Existem alguns ataques físicos, sim, mas existem ataques espirituais, ataques na mente, induzindo as pessoas ao pecado. Hoje a gente tem visto na internet, muitas vezes, quando a gente vê notícias aqui no Uruguai mesmo, tem acontecido coisas que nunca aconteceram. Homens, fiquei sabendo esses dias, através do meu marido, através de uma parente do meu marido, que um homem e o filho violavam a criança. O pai violava a filha, juntamente com o filho violava a irmã. Então, tem acontecido coisas aqui no Uruguai que nunca aconteceram antes, que as pessoas estão, nossa, como que aconteceu isso? O Uruguai sempre foi um país pacífico,
E tem acontecido coisas que antes não aconteciam. E fora isso, teve quando meu marido trabalhava num outro emprego, ele ouvia coisas, chegou a ouvir pessoas dizendo, policiais dizendo, quando prenderam, meu marido era funcionário público de uma certa instituição, então ele tinha acesso às vezes a alguns acontecimentos de criminais que aconteciam aqui. Então, houve fatos, às vezes, do policial dizer que a pessoa estava endemoniada quando cometeu aquele crime. Então, gente, está acontecendo uma batalha espiritual muito grande para perverter totalmente o ser humano. E vai se cumprir aquilo que diz a palavra de Deus em Apocalipse, que a humanidade ficou pervertida. Aqui no livro de Apocalipse, a gente vai ler trechos que diz que quando Deus derramava das taças, derramava da ira, o povo não se arrependia, porque se trata de uma sociedade totalmente pervertida. E somente aqueles que guardarem a palavra de Deus, que tiverem a preocupação em buscar a presença de Deus, é que vão resistir. Somente na oração, no jejum, no louvor, no clamor. Como eu tenho falado aqui nos vídeos, eu tenho procurado falar essas coisas para que desperta aqueles que ainda estão dormindo, que ainda têm chance de se salvar, que ainda não estão totalmente pervertidos, porque existem pessoas, gente, que estão já pervertidas totalmente, que já não há mais salvação para elas, porque foram se pervertendo com o passar dos anos, não guardaram a palavra de Deus, não guardaram a prática da palavra de Deus, e chegou a esse ponto, não aguentou e se perverteu totalmente. Então é isso. O que está revelado é isso. Os satanistas são aqueles que viriam para tentar o mundo inteiro. Eles estão no mundo inteiro, não é só no Brasil. Aqui no Uruguai tem satanista, no mundo inteiro tem satanista. Se você for ler o que está acontecendo na França, o Emmanuel Macron, o presidente francês, aprovou uma lei que dá direito das pessoas blasfemarem. Então, eles estão agindo no mundo inteiro para fazer perder o máximo de pessoas possível que eles puderem. É isso. E eles fazem isso em troca de dinheiro. Porque quanto mais atos ruins eles fazem e dá certo, mais eles ganham dinheiro, mais eles são retribuídos por Satanás, tá? Então é isso. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.